Bom dia a todos. Meu nome é Cláudia, então vários de vocês já me conhecem. Só colocar aqui, como a doutora Priscila já colocou várias questões, né, de notificação, da obrigatoriedade da saúde. Eu sei que muitos de vocês pensaram assim, tá, mas a quem eu recorro, para quem eu pergunto, quem que eu chamo para poder me ajudar, me auxiliar, me esclarecer? Bom, o SEREST Macronorte, então, ele abrange os municípios da 15ª Coordenadoria Regional de Saúde, são esses municípios, pode passar, e os municípios da 19ª, então são 52 municípios da nossa área de abrangência, né? Todos esses 52 receberam então a convocação, receberam o convite, receberam o e-mail, a gente fez todas essas tratativas. A nossa população, então, geral dessa região toda, compreende 348.571 pessoas, segundo o IBGE de 2010. Claro, com a projeção de crescimento, provavelmente a gente está se aproximando de 400 mil. A nossa população economicamente ativa dessa área gira em torno de 195 mil pessoas. Tá? Então, 56% dessa população, incluindo crianças e adolescentes, são trabalhadores. A nossa equipe, então, é composta por psicóloga, técnico de segurança do trabalho, segurança do trabalho, assistente social, fisioterapeuta, recepcionista, coordenadora, técnica de enfermagem, médica do trabalho e enfermeira. Pode passar. Nós, como SEREST, a gente tem a obrigatoriedade, né? Nós estamos dentro da política de saúde do trabalhador. Nós somos, então, para todos os municípios e para a rede de atenção à saúde, retaguarda técnica. Então, todas essas questões que a Priscila trouxe, como fazer, de que forma fazer, como fazer o nexo, o que se considera, o SEREST está aqui para dar o apoio, para vocês entenderem o que fazer. Atendimento de casos... Atendimento de casos complexos para nexo causal, caso a rede não consiga fazer um nexo na unidade, o SEREST está lá então para avaliar o caso e conseguir estabelecer esse nexo com os profissionais que estão lá. Participamos também com capacitações e educações para os trabalhadores da saúde e também para a população, pensando em prevenção e promoção de saúde. Fizemos então toda essa vigilância epidemiológica desses dados que a Priscila e o Rogério trouxeram. A gente tem acesso principalmente ao CIST, né, e através das coordenadorias da 15ª e da 19ª a gente tem o acesso ao SINAM. Tá? A gente busca analisar esses dados, vai atrás de alguns casos que são mais graves e urgentes para entender o que houve, por que aconteceu o acidente ou por que está acontecendo a doença, porque, como disse os procuradores, não é só acidente que ocorre nas empresas, muita gente adoece, né, e não é visto. E esse nexo, às vezes as pessoas perguntam, tá, mas eu tenho empresa, acidentou, eu não emiti CAT, como é que ele foi parar lá no INSS e foi dito que ele não tem a CAT? No INSS, quando ele vai para a perícia, o perito não diz só, você pode afastar ou não pode afastar. Ele cai lá por adoecimento, o perito vai escutar o trabalhador, vai avaliar os exames e vai dar um nexo técnico-epidemiológico. E vai dizer que sim, é um acidente ou uma doença relacionada ao trabalho e vai avisar que não foi emitida a CAT daquela doença ou acidente. Só que, proporcionalmente aos agravos que acontecem nos trabalhadores informais, nos servidores públicos, o servidor público não vai para a INSS. Né? Principalmente o servidor público do Estado, do governo federal e a maioria dos municípios que tem previdência própria e não faz uso do INSS. Então, essa população, os trabalhadores informais que nós temos, alguns serviços domésticos, né, não estão dentro das estatísticas do INSS. Nós fizemos vigilância em saúde do trabalhador, então, quando é necessário avaliar o ambiente onde está inserido, fazer aquilo que eles estavam colocando, que não só o médico, mas todo profissional de saúde tem a obrigação de fazer, de entender o ambiente de trabalho para entender o adoecimento. O SEREST faz, é papel do SEREST fazer. A gente realiza, quando há um adoecimento muito grande, a gente vai à empresa, realiza um contato com essa empresa para entender o que está acontecendo. E também contato com os parceiros, assim como o MPT ou outros parceiros que possam ser necessários,
para entender o caso, como talvez a Brigada Militar ou a Polícia Rodoviária, entre outros parceiros. E também a gente faz muita questão de participar das comissões que falam de saúde do trabalhador, dos GTs, dos conselhos e dos fóruns, que tem a saúde do trabalhador inserido. Palmeira das Missões está, alguns representantes do Conselho Municipal de Saúde, está em vias de estabelecer a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador. Convido as empresas que venham conhecer o Conselho Municipal de Saúde e venham conhecer essa comissão, e quem se interessar em fazer parte para a gente discutir saúde do trabalhador será bem-vindo, tá, nessa comissão. E os projetos também em saúde do trabalhador, tanto do Sereste quanto se o município tem interesses em fazer projetos voltados para a saúde do trabalhador, o Sereste é a retaguarda técnica para ajudar a pensar nesses projetos e na forma de sua execução. Pode passar. Discussão de casos, tá? A gente vai também com as equipes, quando a equipe solicita e precisa discutir caso de saúde do trabalhador para conseguir estabelecer o nexo, o Sereste está disponível para discutir esse caso com a equipe e fazer matriciamento do caso. Visita técnica aos municípios, nós estamos disponíveis para sempre que necessário estar no município. Participação na CIR, tanto da 15ª quanto da 19ª, a gente busca sempre se aproximar dos secretários de saúde para entender os problemas, para ajudar a pensar em soluções, tá? E também busca divulgar as ações e realizar ações preventivas em saúde. Pode passar. Aqui são algumas coisas que a gente faz do que eu já falei para vocês, não vou ficar me repetindo, mas especialmente a questão do programa de saúde na escola, que vários municípios têm, em alguns momentos a gente se insere para falar sobre trabalho infantil e para falar sobre a saúde do trabalhador da educação. Pode passar. Capacitações que a gente já realizou, que vários municípios que estão aqui presentes já participaram, sobre LERDOR, saúde mental, os acidentes de trabalho, investigação de óbito relacionado ao trabalho, como fazer as notificações em saúde. Então não é porque a gente já fez assédio moral também no trabalho, a ficha de violência, não é porque a gente já fez que a gente não pode repetir. Se ficou dúvida, se o município necessita de algum esclarecimento específico, pode estar acionando o Sereste que a gente vai estar respondendo. Pode passar. Atividade educativa para a população, os que mais acessam e o que normalmente tem estado sempre no Sereste, né? Quando solicitado ou quando é necessário, a gente tem estado presente. Trabalhadores rurais, professores, profissionais da voz, trabalhadores da rede elétrica, servidores públicos, trabalhadores do ramo alimentício e trabalhadores do comércio. A gente tem trabalhado mais com esses trabalhadores, mas outros também já acessaram o serviço ou para assistência ou para alguma atividade educativa. Então, a gente tem feito vários trabalhos. Pode passar. A vigilância epidemiológica, então, se dá justamente nos sistemas que a procuradora falou, que é o sistema SIST do Rio Grande do Sul. Ele surgiu em 2000, quando se viu que havia um adoecimento muito grande relacionado ao trabalho e não existia um sistema de notificação que pudesse abarcar tudo o que acontecia, somente a CAT do INSS. Mas se percebeu que muito da população que acessava o SUS não era registrado no INSS, então o Rio Grande do Sul, eu brinco muito nas palestras, a gente tem que ser diferente, né? Tem que ser pioneiro, criou o SIST. Em 2004, dentro do Sinam foi criadas as notificações compulsórias, então, relacionadas ao trabalho. Pode passar. E também a questão da notificação do óbito. Nós participamos também junto ao MPT de Forças Tarefas, né? Com o Ministério também da Economia presente, o CREA, a Fiocruz, a Fundacentro. Realizamos também, quando necessário, pela vigilância epidemiológica. Se há um grave adoecimento numa empresa, a gente também realiza uma visita para entender o que está acontecendo, para ver o que no ambiente pode estar inadequado, para a gente poder também orientar o que fazer, né? E também participa da questão da investigação de óbitos e quando há uma demanda de assistência. Pode passar. Aqui eu já falei, pode passar. O Sereste, dentro da rede de atenção à saúde, ele está inserido aqui. Ele é retaguarda técnica, então, para toda a rede de saúde, tá? Sendo referência
tanto para as vigilâncias epidemiológicas, que englobam notificação, tanto para uma investigação, uma inspeção que tem que ser feita no local de trabalho, ou também para alguma questão de assistência que você tem que fazer um matriciamento ou entender o caso. Pode passar. Isso aqui eu já falei para vocês, pode passar. Alguns parceiros nossos. Tá? Entre eles o MPF também, que vai falar à tarde, o MPT, os sindicatos que nos acessam quando necessário, a Polícia Rodoviária Federal, a Federal de Santa Maria, a Universidade, a URI e a Emater, pode passar. E as coordenadorias que são nossas parceiras. Aqui os sistemas que eu já falei para vocês então, e a notificação em saúde, que eu não vou me estender muito, mas só para vocês entenderem o que é a notificação, que é justamente a comunicação dessa ocorrência, tá? Ela é obrigatoriedade de todos nós profissionais de saúde, sim, na medida que a gente tem conhecimento do fato, nós devemos usar do instrumento de notificação para dar ciência do que está acontecendo. Há no Sinam uma ficha específica para cada agravo. No Rio Grande do Sul, a gente tem uma obrigatoriedade, as unidades básicas têm uma obrigatoriedade de 4, pelo menos, tá? O restante pode ser CIST, mas o que não encaixar nessas notificações Sinam, tudo vai para o CIST. Pode passar. Nós atendemos trabalhadores independente do vínculo empregatício, tá? Já passo a palavra, Fábio. Eles podem ter vínculo com o INSS ou não, eles podem ter um vínculo informal, eles podem ser servidores públicos, é trabalho, o adoecimento ou o acidente foi causado pelo trabalho, o Sereste está ali então para entender o caso e ajudar vocês também a entender. Eu passo a palavra então agora ao meu colega Paulo e depois ao final da palestra a gente abre daí para os questionamentos tanto para nós quanto para os procuradores. Obrigada. Bom dia, pessoal. Paulo, me chamo, sou técnico de segurança do trabalho do Sereste Macronorte. Vou falar agora um pouquinho para vocês de alguns tópicos muito importantes que a gente acha. A todos eu devo esclarecer o seguinte, que às vezes fica difícil de identificar ou fazer o nexo do acidente para poder notificar. Esses três tipos de acidente, né, são os que podem ser registrados. O acidente típico é aquele que acontece durante o horário de trabalho, tá? Não importando onde a gente esteja. Tá? Pode ser em viagem, no transcurso de uma volta para casa, é acidente típico. Tá? O acidente de trajeto é casa-trabalho, trabalho-casa. Não importando e também não julgando se aquele era o trajeto do trabalhador ou não. Isso aí não nos cabe a nós, da área de segurança do trabalho e saúde também, fazer esse julgamento. O último, para nós, é o mais importante, o mais difícil da gente estabelecer o nexo, tá? Que é a doença ocupacional, a doença de trabalho. Tá? Nós verificamos assim um grande número de óbitos na nossa região, os nossos 52 municípios de atendimento, que é quase 100% agricultura. Dessa agricultura, a sua maioria é agricultura familiar, pequenos agricultores. Tá? Os colegas da saúde, eu peço encarecidamente assim, que vamos ter mais cuidado no prontuário do paciente, quando ele vai na unidade de saúde, no hospital, às vezes com a mesma queixa, tá? Durante algum tempo, e a gente não percebe ou se faz o questionamento: o que tu faz ao uso do trabalho? Os municípios de pequenas população, é mais fácil, acho, de repente, fazer esse nexo, porque tu conhece cada um dos pacientes, aí tu vai ver o teu paciente que te visita quase que semanalmente, às vezes é a mesma reclamação ou às vezes reclamações diferentes. O que o senhor faz? Eu sou agricultor. Parte dessa pergunta aí já começa o diagnóstico, para poder fechar o nexo. Uma simples visita à casa desses trabalhadores, já que vocês conhecem bem, são cidades pequenas, chegando lá, o defensivo, o veneno, sei lá qual é o nome que se dá, está na dispensa, ele usou o recipiente que cortou para fazer, colocar a roupa para lavar,
está junto à sua horta, para que ele utiliza para comer. E às vezes o paciente vai lá e começa, inúmeras vezes reclama tosse, tontura, náusea e assim por diante. Né? E a gente, podendo fazer essas perguntas, se estabelece talvez um nexo. Pode se ajudar. Né? Aí entra a Celeste com a parceria da Coordenadoria e os outros nossos parceiros. Pode passar. Aqui eu não vou adentrar esse assunto, porque nós temos esses dois sistemas de informação, de notificações, SINAM nacional, SIST estadual, tá? E o porquê da notificação? Nós, junto com as coordenadorias, a partir do ano passado, nós estamos verificando dos 52 municípios, notificação por notificação, para ver o paciente, se é o mesmo paciente que ele está fazendo a notificação, o CID, se é o mesmo CID, tá? Porque às vezes pode o paciente ir na unidade de saúde, é notificado, mas com CIDs diferentes. A gente pode verificar isso. Ou o mesmo trabalhador com o mesmo CID. Cabe investigação também. Pode passar, professor. A partir desse ano, do ano passado, nós investigamos 100% dos óbitos relacionados ao trabalho no Rio Grande do Sul, desses 52 municípios, 15ª e 19ª também. A partir desse ano, nós não tínhamos um fluxo, depois eu vou falar mais tarde, e nós criamos um fluxo porque nós estávamos vendo que não tinha um desfecho final para isso. Aqui está a explicação técnica do que é. Óbito relacionado ao trabalho, o evento sentinela mais desejável no contexto da saúde do trabalhador, né? E uma frase que a gente sempre percebe do, digamos, do colega, do empregador, né? A culpabilidade está direto nisso. E o que a gente quer? Celeste e coordenadorias e MPT. Processo de trabalho. O que está errado? Talvez seja o processo de trabalho que seja errado. E apenas uma observação, um detalhe, pode estar causando esse óbito que a gente não investiga, amanhã pode vir a outro óbito. E como os procuradores falaram, esse é o desfecho final, o pior de todos. Tá? 52. O principal, que é o desfecho, o relatório. Nós não tínhamos um relatório final, agora nós temos. E obrigado aos órgãos de segurança que estão presentes, às empresas, tá? Vocês são muito importantes para isso. Agora nós, com a implementação desse fluxograma, nós vamos no município 100% dessa investigação. Nós vamos ao município, nós vamos ajudar a fazer a investigação. Para quê? De nada adianta eu ter uma investigação do sistema SIST e eu abrir o checklist de investigação, quase todo ele em branco. E causa morte. Caiu, queda. Mas por que caiu? Por que a queda? Choque elétrico, acidente com trator, máquinas agrícolas e assim por diante. Os números. Nós queremos sim baixar, mas que eles sejam bem notificados. Tá? Porque as notificações também estão faltando informações. No preenchimento, às vezes faltam detalhes que no final vai nos ajudar a descobrir o porquê. Tá? Pode passar, Ju. 2018, 15ª. Tem municípios que notificam muito bem, outros não. E nós queremos aqui nos colocar à disposição, nós mais coordenadorias, para poder ajudar. Tá? Só pedir nossa ajuda aqui, estamos aí para colaborar. 19ª, 2019, números do primeiro quadrimestre. E aí, pessoal? Feito. Prestação para esse longo. Obrigado. Com dados tão baixos de notificação, sendo que cediam grandes frigoríficos, por exemplo. Não é razoável, não é crível que um município como Miraguari, que cedia um frigorífico de bovinos, não tenha nenhuma notificação em 2019, por exemplo. Seberi, Frederico Westphalen na mesma situação. Então, isso nos chama muita atenção. Obviamente que basta pegar os dados de adoecimento dos frigoríficos para a gente ver um descumprimento dessas obrigatoriedades por parte das equipes dos municípios. É isso que a gente pretende. E estamos aqui de forma muito franca, para que a gente consiga mudar essa realidade. Como nós dissemos, nós optamos por conversar inicialmente com vocês, com os municípios, com os técnicos, para que haja adequação, modificação dessa cultura na região. São dados
Não é crível, não é razoável que não tenha uma notificação, sendo que nós estamos quase na metade do ano de 2019. Né? E agora a gente está à disposição para questionamentos, dúvidas e qualquer intervenção que vocês querem fazer. Se quiser, tem uma pessoa que eu levo no telefone. Bom dia a todos, cumprimento pelo evento. É muito proveitoso estar aqui nesse momento, até mesmo porque, como missão institucional, representando aqui o sistema Confederação Nacional da Agricultura, Federação da Agricultura que está localizada em Porto Alegre, Sindicato Rural, eu me sinto muito à vontade nesse ambiente, até porque ao longo do tempo a gente tem procurado construir várias parcerias. E dentro daquela proposta que o Dr. Fleshman fez no início, né, que cada um deve fazer a sua parte, eu quero parabenizar vocês, na pessoa da Glace, na pessoa da Cláudia, os procuradores Fleshman e a doutora Priscila, porque até mesmo eu gostaria de informar, não sei se vocês sabem, né, que a Confederação Nacional da Agricultura, ela faz um levantamento de todos os problemas, e eu tenho aqui um informativo da Comissão de Prevenção do Trabalho da CNA de fevereiro de 2019, poderia trazer a de março, poderia trazer agora recentemente de maio, que ainda não saiu, no sentido de ver o que a federação daquele estado pode fazer no processo de prevenção desse risco. E, consequentemente, em função disso, a gente atenta para cursos e normas reguladoras, principalmente a NR31, que hoje, coincidentemente, está sendo realizado lá no Sindicato Rural de Palmeiras das Missões, onde eu tenho a honra de presidir, através do Senado, onde eu tenho a honra de ser membro do Conselho de Administração, cursos de capacitação. Hoje estamos lá capacitando produtores rurais, que é o nosso foco-alvo diário, como funcionários de uma empresa armazenadora de grãos, para que nessa empresa não aconteçam acidentes de trabalho. Portanto, a gente trabalha com um universo transversal para que nós não pequemos e não façamos a nossa parte. Portanto, eu só gostaria de colocar para vocês, se for o caso, inclusive, passo para um dos senhores e senhoras, o que a gente tem feito de eventos e fizemos no ano passado. Aplicação correta e segura de defensivos agrícolas, 766 eventos, com 10.128 participantes. Operação e manutenção de máquinas agrícolas, que agora, inclusive, há pouco foi falado. Vocês imaginam quantos milhões de equipamentos nós temos no Brasil? Sejam de tratores, sejam de pulverizadores, sejam de plantadeiras, sejam de colheitadeiras, sejam de, enfim, outros equipamentos de uso, como motosserras, que é um foco constante, e a gente sabe seguidamente problemas de acidente por má operação ou por falta de equipamento de proteção individual. Pulverizadores motorizados, pulverizadores autopropelidos, ou seja, 825 eventos fizemos no ano passado, com 10.800 participantes. Isso eu estou falando na área de abrangência do Senar RS, multiplicam isso pelo Brasil todo. Então, doutor e doutora, e Cláudio, e Glaze, e equipe que eu já parabenizei, eu quero dizer que nós, como entidade privada, que administramos o nosso recurso, nos colocamos à disposição neste evento, para que o senhor, doutor Fleshman, nos visite lá em Porto Alegre, se assim já não fez, conheça o nosso novo superintendente, Eduardo Condorelli, né, para que a gente possa construir parcerias para que se evite problemas futuros e presentes que a gente sabe que, infelizmente, dentro do universo de equipamentos, eles acontecem.
nós estamos imbuídos desse mesmo propósito, sindicatos da região também estão. Eu vejo aqui vários municípios que são da nossa extensão de base ou da minha coordenadoria regional. Eu trabalho também na coordenadoria regional de Sarandi até Santa Rosa, onde a gente pode construir junto com o Sereste ou junto com as unidades de saúde, né, parcerias nesse sentido de prevenção. Se identificado cursos que porventura nós não tenhamos, a gente pode criar dentro do nosso orçamento para que os nossos instrutores, hoje 381 instrutores ministrando cursos dos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, possam sair a campo, desde que identificado essa demanda, se nós não temos, para que atenda uma solicitação do Ministério Público do Trabalho e da área focada na saúde. Portanto, eu só gostaria de encerrar e dizendo que com muita tranquilidade, até mesmo que a gente trabalha muito nessa parte de saúde, na parte ambiental, de defensivos agrícolas, eu até trouxe para os senhores e senhoras que Palmeira das Missões tem uma água padrão europeu, um levantamento feito há poucos dias atrás que está estampado em todos a mídia gaúcha. Fruto de quê? De uma conscientização que nós temos, no sentido de que antes de sermos aplicadores, também nós somos consumidores e que preservamos o meio ambiente e, consequentemente, a saúde. Não somente nós, dos empregadores rurais, mas dos nossos parceiros, que são aqueles operadores. Acidentes acontecem, eles têm que ser prevenidos, né, para que a gente não cause esses números impactantes, principalmente quando a gente vê bilhões de reais, né, sendo jorrados em saúde, que, se prevenidos, poderiam ser aplicados em outras atividades. Portanto, senhor procurador que está lá em Porto Alegre, eu reforço aqui o convite, né, para a Glácia e para a Cláudia e para outros técnicos do Sereste, tá? A gente está sempre à disposição, e a senhora que está em Passo Fundo também, né, nos colocamos à disposição através do Sindicato Rural de lá, até para não quebrarmos a hierarquia, hoje presidido pelo Suzin, né, para que essas parcerias possam ser, enfim, estreitadas, as críticas acontecerem, talvez até inclusive de ambas as partes, se porventura assim entenderem que devemos ser criticados, mas no sentido de construir grandes parcerias para que esses processos sejam minimizados e a gente possa canalizar esses recursos para outra atividade. Portanto, nos colocamos à disposição e ficamos muito à vontade nesse ambiente para a construção de parcerias profícuas em prol da comunidade acima de tudo. Muito obrigado. Antes de nós continuarmos, a gente deixa o convite que na parte da tarde, aqui mesmo, às 13h30, terá audiência pública do Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos Causados pelos Agrotóxicos, tá? Vai ser realizada uma realização do Ministério Público Federal com o apoio do Sereste Macronorte, onde as pessoas vão poder, após a palestra, estar se inscrevendo para fazer falas. Nós já contamos com a inscrição do senhor Hamilton Jardim, e quem assim desejar pode me procurar à tarde, 5 minutos de fala. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Bom dia, pessoal. Meu nome é Renan, sou engenheiro de trabalho da 15ª Coordenadoria de Saúde. Só comentando um pouco, nosso colega falou muito bem, o Paulo, o Sereste, a questão da investigação de óxido de trabalho. Então, qual é o nosso objetivo da investigação? Bom, a investigação acaba assustando, né? Então, nós, que somos da área da saúde, temos o foco de investigar o acidente de trabalho fatal. O que é o nosso objetivo final? É identificando as causas que levaram aquele acidente fatal, tentar promover ações de conscientização, de treinamento local, ou seja, numa empresa, ou seja, no campo, para tentar que se evite que novos acidentes aconteçam. Então, às vezes em vários municípios, atrás das informações, e o pessoal tem um pouco de receio de passar essas informações para nós. Isso vai acabar levando uma investigação policial, ou judicial. O foco nosso da saúde é fazer as condições de promoção e prevenção de saúde, evitar que novos acidentes aconteçam. Só que acontece o seguinte:
A gente precisa ir nas instituições de polícia, na polícia civil, na polícia rodoviária, nos hospitais de SAMU, a gente precisa ter um pouco mais de acesso melhor a essas informações. Quanto mais informações nós captarmos, mais fácil fica a investigação, mais qualificada ela fica. Então, o que acontece? Não necessariamente nós conseguimos ir no dia, no local do acidente. Então, o acidente vai a perícia, policial ali e tudo mais, né? E logo em seguida a cena do acidente de trabalho acaba ficando descaracterizada. Então é importante nós termos as informações junto às polícias, né? Acesso ao popular dos hospitais, SAMU, bombeiros, etc., né? Para nós conseguirmos ter esse acesso ali, obviamente, respeitando o sigilo, as informações, isso a gente não vai divulgar para outras pessoas, é questão interna nossa. Então, nós, juntamente no GT de acidentes de trabalho e óbitos, né, nós discutimos ações para evitarmos, então, a ocorrência de novos acidentes. Então, a nossa região, por ser uma região muito agrícola, né, essencialmente agrícola, poucas indústrias, então, ocorreram no passado, estão ocorrendo ainda muitos acidentes com tratores. Né? Então, o grande vilão ainda do tombamento dos tratores são os acidentes com o eixo cardan dos tratores. Então, às vezes, um treinamento específico do trabalhador, né, do rural, da utilização do EPI, da utilização da produção do eixo cardan, já evita ali um acidente, uma amputação, até mesmo a morte do trabalhador. Né? Então, na nossa região, já ocorreram nesse ano de 2019 10 acidentes fatais com tratores. Então, essa é a nossa preocupação. Como o doutor Rogério comentou anteriormente e a doutora Priscila, então nós estamos trabalhando nisso para tentar aperfeiçoar esse mecanismo com GTs, com discussões em Porto Alegre, dentro participa também do CEREST, então para tentar melhorar e minimizar isso mais. Tá? Então, só que nós gostaríamos, então, da compreensão de todos, né, ou quando nós formos no município, juntamente com a saúde municipal, né, tentarmos ter uma boa parceria, uma boa comunicação para qualificarmos essas investigações. Tá? Muito obrigado. Tá funcionando. Vai ser. Pessoal, só lembrando assim, ó. Só lembrando assim, os números, os valores que a procuradora trouxe, eles são os gastos previdenciários. Aqueles 83 bilhões, você multiplica por 10, sendo razoável. É muito mais. O custo para a empresa, incluindo o custo para a empresa, incluindo o custo para o SUS, tá? Porque